girassol estão cada vez mais comuns. Gente, uma lei de julho deste ano oficializou que esse cordão de girassóis é o símbolo de identificação das pessoas com deficiências ocultas. E eles são importantes, né, para a identificação e também para melhor atender essas pessoas do comércio, nos serviços. Para falar deste assunto, a gente conversa agora ao vivo aqui nos estúdios do nosso RIC Notícias Live com a psicóloga Luz Maria Romero. O que quer dizer cada um deles para começar? Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. Na verdade, esta não é uma nova lei, sim, é uma adaptação do artigo 2 da Lei da Deficiência, das pessoas com deficiência, desculpa. E foi alterado em que pode ser utilizado esse cordão dos girassóis para as pessoas que têm alguma deficiência que não seja visível. Sim? Então, por exemplo, alguém com problema de surdez, sim? Que você não consegue ver que com um cadeirante. Então, esse novo cordão ajuda pessoas a poder se identificar, né, com uma deficiência que não é aparente. E qual que é a importância, né, da utilização desses cordões para pessoas que de repente vão em alguma exposição, né, estão em algum local público, para que as outras pessoas possam saber isso já de cara, né? Olha, essa tua pergunta é bem interessante pelo seguinte, ou seja, a lei prevê que a acessibilidade, que seja a disposição à tecnologia, sim, para pessoas que estão utilizando esse cordão, sejam garantidas. Mas veja bem, não é obrigatório o uso, sim? Cada pessoa se decide, pode utilizar ou não. Tem um que está combinado o girassol e os quadradinhos de autismo ou coraçãozinhos, porque também pode ser. Sim? Por quê? Porque, por exemplo, eu trabalho diretamente com pessoas que têm uma síndrome rara, que é muito associada ao autismo. Quase 60% de nossos pacientes, sim, têm essa associação. E temos esse outro que Manu também está na mão, que é o acompanhante pode utilizar. Sim? A lei prevê que você possa utilizar, ou seja, a pessoa com a deficiência e seu acompanhante possam usar. Algo que é bem importante de falar é que as instituições, os lugares onde as pessoas com deficiência vamos, temos que saber que podemos ser solicitados de ter um comprovante dessa nossa deficiência. Que geralmente a gente vai ver no trânsito mesmo, né? As pessoas estacionam, né, nas vagas para pessoas com deficiência e você percebe, desce do carro, tem uma cadeira de rodas ou está acompanhada de uma pessoa com deficiência, mas nesse caso aqui não tem como identificar. E aí vale também quando vai no comércio, vai numa loja, tem filas específicas, né? Nós temos até alguma tela ali para mostrar as principais dúvidas que as pessoas têm, que a gente separou aí na internet, dessas doenças diferentes que você falou, né, que podem utilizar o cordão. Quais seriam? Olha, são muitas, né? São muitas. Por exemplo, nossa, síndrome do X frágil, síndrome de Down, ou seja, tem uma quantidade de doenças raras e síndromes que podem estar associadas ao autismo, sim? E nesse caso, por exemplo, este que tem as duas faces, sim? É interessante de utilizar. Muitos de nossos pacientes utilizam esse, né, por ter ambas. Mas, novamente, eu faço muito esse ênfase em falar que tem que constar com um laudo, porque você pode ser requerido. Sim? Por exemplo, eu tenho um problema auditivo, uso aparelhos, mas minha audição ainda não permitiria que eu use um cordão desses. Sim? Mas ainda assim, sempre estou com um laudo, até porque já tem sido necessário. Então, é importante que as pessoas saibam que pode usar, mas, se requerido esse comprovante, vocês têm que ter na mão. Olha só, ainda sobre este assunto, o Fúvio Pacheco é autista. E ele fala sobre a importância de poder usar esses cordões. Sou uma pessoa autista e eu acho que existem dois grandes motivos para você usar o colar de girassol. O primeiro deles é identificar você como uma pessoa com uma diferença, uma questão invisível, uma neurodivergência, um autismo, como no meu caso. Né? Mesmo eu sendo uma pessoa nível de suporte 1, né, que seria o autismo mais leve, sempre existem questões, né? E o colar, ele te identifica como uma pessoa que tem uma diferença. E o segundo motivo é para mostrar a diversidade em relação ao autismo, né? Ao neurodivergência, né? Às vezes as pessoas conhecem um tipo de autista e eu, por exemplo, posso ser outro tipo de autista, né? Os autistas todos eles são muito diferentes um do outro. E com o colar de girassol,
você identifica e fala, nossa, aquele cara não aparenta autismo, mas ele é autista porque ele está usando o colar. Olha, nos últimos anos, vários museus, parques e também pontos turísticos passaram a ficar mais ligados nesse tema da acessibilidade. Isso porque esses espaços sabem que é preciso pensar em todos os públicos. A gente separou, então, para você alguns locais que têm propostas bem legais e bem diferentes aí, justamente para ajudar, né, e receber da melhor forma possível todos os tipos de pessoas. O Beto Carreiro, que tem ali, né, estava aparecendo para você na tela, até entrada de graça para pessoas com algum tipo de deficiência. O Jardim Botânico aqui de Curitiba, que tem os banheiros com acessibilidade, tem o Jardim das Sensações e ainda a Cinemateca Inclusiva, uma vez ao mês, sempre aos sábados, também, né, com opções aí com audiodescrição, com legendas. E ainda a Torre Panorâmica de Curitiba aparecendo na sua tela, que tem audiodescrição aí para o seu passeio, e intérprete de Libras também para facilitar o entendimento de todas as pessoas que vão estar por lá e até desconto no ingresso. O Passeio Público de Curitiba, que tem um parque infantil que tem também os brinquedos acessíveis e brinquedos e rotas com acessibilidade para todo mundo que for lá. Lembrando, né, que o Passeio Público de Curitiba é um dos pontos de parada da linha Turismo aqui de Curitiba. A gente está aqui no estúdio com a Luz. Luz, eu queria que você falasse, a gente trouxe, né, vários locais que estão se preparando para receber essas pessoas, mas todos nós temos que estar preparados também para, de repente, né, conhecer, encontrar uma pessoa com o cordão e conhecer, saber o que isso está comunicando, né? Exatamente, você está certíssima na tua colocação, porque nós precisamos estar preparados para saber o que isso significa, o que essa pessoa que está utilizando. O participante agora há pouco ele falou de autismo e ele usando um dos girassóis. Exatamente, porque nós vamos a ter três tipos de autistas e muitos deles, ou seja, é óbvio que está com uma deficiência, que ele precisa dessa ajuda, mas tem pessoas que não está óbvio, então esse cordão vai facilitar bastante essa acessibilidade. Daqui a pouquinho eu vou perguntar para a Luz onde encontrar, onde comprar esse cordão, né? Mas olha só, o Museu Oscar Niemeyer aqui da capital é o primeiro do Brasil a ter um espaço para o acolhimento de pessoas autistas e neurodivergentes. A Franciele Azevedo está aqui ao vivo já com a gente para mostrar como funciona essa iniciativa. Boa tarde, Fran. Boa tarde, Evandro. Boa tarde, Manu, e a todo mundo que acompanha o RIC Notícias Live nesta tarde. Eu falo ao vivo aqui do Museu Oscar Niemeyer e para falar dessa sala de acomodação sensorial. Quem vai explicar isso, como ela funciona, é a arquiteta Marina Pazeto, que está aqui comigo. E eu gostaria que você explicasse, Marina, boa tarde, como é que funciona essa sala. Boa tarde. A sala de acomodação sensorial, uma sala destinada ao público autista ou neurodivergente, para usar durante a visita em caso de uma necessidade de regulação sensorial, né? Se a pessoa se sente hipo ou hiperestimulada durante a visita. Ela fica aberta ao público todos os momentos que o museu está aberto. Ela fica no primeiro andar do edifício principal, em frente à sala 1. Qual que é o diferencial? O que as pessoas encontram lá? A sala é um espaço com estímulos sensoriais reduzidos, visto que o museu oferece tantos estímulos diferentes. Ela tem uma iluminação reduzida, caso que a pessoa se sinta mais confortável. Nós temos espaço para que a pessoa se movimente, para que ela se sinta acolhida. Temos texturas diferentes, cores calmantes e uma cadeira de balanço para que ela possa se movimentar. Evandro, Manu, eu fui ali na sala, é uma sala bem gostosa, assim, você se sente mais calmo, mais tranquilo, então é essa a intenção, para que o autista consiga se regular, fazer essa regulação ali. Olha só, a gente está vendo as imagens, né? Obrigado pela participação ao vivo aqui com a gente. Luz, queria te perguntar, então, onde a pessoa com autismo ou outras, né, doenças ali ocultas pode comprar esses cordões? É bastante simples, na internet você vai encontrar de diferentes estilos, ou seja, a parte onde você coloca a identificação, mas é interessante que tem muitas associações de pais autistas que estão produzindo e a venda ajuda as famílias que têm menos recursos. Então é interessante procurar de repente uma associação que esteja vendendo eles.
Bom, e você viu aqui com a gente que tem cordões diferentes, né? Até a Luz falou aí que existem os desenhos diferentes. Antes era mais comum que as pessoas utilizassem o de quebra-cabeça. E agora o girassol está cada vez mais comum. De uns tempos para cá, o uso desse cordão, gente, passou a ser muito criticado, tanto por autistas quanto por especialistas. A influenciadora Raquel Neri, que é autista e superdotada, fala dessa polêmica, principalmente desse símbolo aí, ó, do quebra-cabeça. Olá, você é autista também? Eu vi seu crachá. Sim, eu sou. Eu só queria que você soubesse que é muito errado você usar esse símbolo do quebra-cabeça aí. Qual o problema dele? Eu não sei se você sabe, mas a comunidade neurodivergente inteira desaprova esse uso aí. Mas e daí? Você deveria fazer como eu usar o do girassol, que é muito mais apropriado e sinaliza deficiências ocultas. Por favor, né? Eu não vou deixar de usar uma coisa só porque você está achando ruim. Você é muito desinformada. Se você não sabe, o quebra-cabeça foi criado por uma instituição americana que é extremamente capacitista e diz que os autistas têm uma peça faltando. Eu entendo que essa instituição não seja uma coisa boa, só que o cordão criou outra conotação ultimamente e ninguém olha pra ele e pensa, tem um pedaço faltando. As pessoas só pensam autismo, porque ficou conhecido assim. Isso é problemático, isso é discriminatório. Você não deveria usar, você é uma vergonha para a nossa comunidade. Eu não sou a vergonha da comunidade por estar usando um cordão, é só porque eu me acostumei a ele, eu uso há anos e não quero mudar. Você como autista deveria saber que a gente não é muito bem acostumado a mudanças. Não importa, você deveria se adaptar e usar aquela coisa que todo mundo concorda. Eu não uso ele pensando no capacitismo, eu uso pensando que eu já estou acostumada e cada um pode usar o cordão que mais lhe for conveniente. Eu não vejo nada de mal com isso. Hein? Ô Luz, ainda em relação a isso, antes da gente ir para o próximo assunto, em relação à polêmica do cordão, tem problema utilizar o quebra-cabeça? Olha, é o que nós falamos no início, é totalmente opcional. Sim, eu tenho escutado muitas famílias que não gostam, tanto que foi procurado a fazer assim como se fosse o símbolo do infinito, mas é uma opção, sim? O sea, cada família, cada pessoa tem que ser totalmente respeitada no seu uso. O interessante é usar e o resto da população saber por que a pessoa está usando. Olha só, o Museu do Holocausto aqui de Curitiba é um dos espaços da capital que oferece os cordões de girassol de forma gratuita, de graça. Quem fizer a solicitação durante a visita consegue. O cordão permite com que a equipe do museu possa atender às necessidades individuais e também promover a empatia, o respeito e o acolhimento a todos os visitantes. O visitante, inclusive, pode levar o cordão para casa e utilizá-lo em outros espaços, públicos ou não. A visitação ao Museu do Holocausto, infelizmente, está fechada até o fim do ano. A gente tem, claro, a possibilidade da reabertura para o ano que vem, mas você pode buscar a agenda no site museudoholocausto.org.br. Olha, se você tiver alguma dúvida sobre esse assunto, claro que pode mandar pra gente, né? No nosso